como o Brasil reage a isso tudo e principalmente como o governo Lula reage a isso tudo? Bom, desde que surge esse detalhe todo sobre o Comando Vermelho e também o PCC, o Palácio do Planalto está em silêncio, né? O Planalto foi pego de surpresa, mas falou pouquíssimo. Teve manifestação do Boulos, né, do Guilherme Boulos, que é o ministro da Secretaria-Geral da República, dizendo ali, né, perguntando, bom, os Estados Unidos vão também falar da milícia, sancionar a milícia do Rio de Janeiro, que está ligada à família Bolsonaro. É sobre tudo isso que a gente vai falar, quem falou, quem não falou, com a Marília Ribeiro, nossa repórter aqui de todos os dias do Acorda Metrópolis. Marília, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda. Obrigada, Nath. Bom dia a você, a todos que estão na nossa companhia. Uma boa sexta-feira. Nath, o Palácio do Planalto, né, o governo federal, ele não falou oficialmente a respeito dessa decisão dos Estados Unidos. No entanto, a coluna da Milena Teixeira aqui do nosso portal Metrópolis conversou com pessoas próximas ao presidente Lula e afirmou que essa decisão dos Estados Unidos pegou o Palácio do Planalto de surpresa. E por que a surpresa? Porque o presidente Lula se reuniu com Donald Trump no início do mês, lá no dia 7 de maio. O presidente Lula foi para Washington, conversou com o presidente Donald Trump e por isso houve então uma surpresa aqui do governo federal em relação a essa decisão desta quinta-feira. De acordo ainda com a coluna da Milena, a avaliação no Planalto é de que tanto o governo quanto o Partido dos Trabalhadores, sigla do presidente Lula, agirão com cautela antes de definir qual será a política e também a diplomática linha que eles devem seguir diante dessa decisão americana. Interlocutores do presidente Lula afirmam que o presidente deve ouvir ministros, diplomatas e dirigentes do partido antes de bater o martelo sobre o que deve ser dito, sobre uma nota que deve ser divulgada ou se o presidente Lula deve falar. Aliados também admitem que a medida adotada por Trump irá fortalecer politicamente o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, já que ele também esteve lá em Washington, se reuniu com o presidente Donald Trump nesta semana, e em seguida também com o secretário Marco Rubio. E a decisão veio um dia de Flávio Bolsonaro com Marco Rubio. Aqui no Palácio do Planalto, por enquanto, Nath, o que nós temos é silêncio e cautela. Estamos tentando falar ali com o Itamaraty e também com o assessor-chefe aqui da Presidência da República, Celso Amorim, para que ele possa dar um posicionamento oficial por parte do governo, mas por enquanto o que nós temos é a informação de que o governo não deve se manifestar, pelo menos por enquanto, oficialmente por meio de nota. A gente tem alguns ministros conversando com a imprensa, mas de forma informal, como, por exemplo, o caso do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, que fala ali com jornalistas, mas de maneira informal, não oficialmente pelo governo. A gente segue aguardando aqui e cobrando também por parte do governo federal uma posição, Nath. Perfeito, Marília Ribeiro trazendo todos os detalhes aí sobre o que já foi dito e o que não foi dito, já que o governo foi pego de surpresa. Ô Marília, e a oposição, como é que está em relação a isso? Nath, nós temos aqui diversas repercussões, né, em relação a essa decisão norte-americana de tornar aí o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Decisão essa que veio a público ontem pelos políticos, ali por Marco Rubio, né, na figura de secretário. Nós tivemos aí então uma das primeiras manifestações foi do pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro. Ele foi para suas redes sociais. Primeiro ele fez uma publicação ali escrita como grande dia e depois ele publicou ali um vídeo nas suas redes sociais destacando a sua ida a Washington e também fazendo ali um agradecimento a Marco Rubio e também ao presidente Donald Trump. E a gente tem um trecho da fala de Flávio Bolsonaro para acompanhar. Em uma viagem como pré-candidato,
nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. 1 em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território e não controla nem as cadeias é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Agora é com a gente, aqui no Brasil. E a partir de 2027, nós vamos libertar você, porque você merece ser livre desse governo paralelo, violento e covarde. Nath, o senador Flávio Bolsonaro, ele desembarcou aqui em Brasília nesta quinta-feira. Agora pela manhã ele segue aqui, mas ainda de manhã ele vai para Curitiba cumprir a agenda ali, fazendo o lançamento das pré-candidaturas de Deltan Dallagnol e também de Sérgio Moro. Também tivemos ali, por parte dessas repercussões voltadas à decisão norte-americana, uma comemoração do líder da oposição dentro do Senado e também coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho. Ele disse que ele acabou parabenizando ali o senador Flávio Bolsonaro e disse que o Brasil não aguenta mais viver refém de narcoterroristas. Por outro lado, também tivemos ali a manifestação de parte do governo, da figura ali do líder do governo dentro da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Pimenta. Ele afirmou que o crime organizado se enfrenta com investigação, cooperação internacional, asfixia financeira e a presença forte do Estado. E nós temos também esse trecho da fala de Paulo Pimenta para acompanhar. Na condição de líder do governo do presidente Lula na Câmara dos Deputados, eu quero aqui me manifestar falando sobre a gravidade desta decisão anunciada pelos Estados Unidos de forma unilateral classificar como organizações terroristas grupos criminosos que atuam no Brasil e que são combatidos pelas autoridades pelos crimes que cometem. O que pode parecer uma questão semântica não é. Há uma distinção no direito internacional a respeito do que é uma organização criminosa e o que é uma organização terrorista. E o que diferencia uma da outra, basicamente, é o objetivo pela qual os crimes são cometidos. Uma organização criminosa, que é o que nós temos no Brasil, ela se estrutura para obter lucro, poder, estrutura, dinheiro, patrimônio. Uma organização terrorista, ela comete crimes para viabilizar e financiar uma causa, um objetivo político, seja ele a tomada do poder, a defesa de uma causa ideológica, a defesa de uma bandeira de luta. Não é o que nós temos no Brasil. Nath, vale a gente trazer também que horas antes desse anúncio da decisão americana, nós tivemos ali o assessor especial da Presidência da República cumprindo a agenda lá na Rússia, e ele disse o seguinte, que equiparar o crime organizado ao terrorismo não é útil. No seu discurso, Celso Amorim disse que o crescimento do crime organizado é uma séria ameaça à segurança e que é preciso compreender as motivações para combater o crime de forma eficaz. Lembrando que essa fala de Celso Amorim aconteceu antes mesmo da decisão norte-americana ser anunciada. E hoje, Nath, o presidente Lula não está em Brasília, ele está cumprindo a agenda, vai cumprir a agenda em Sergipe, a gente vai ficar de olho também nessa agenda dele, e amanhã ele vai para o Rio de Janeiro. A gente segue aqui no Palácio do Planalto, cobrando também ali as autoridades lá no Palácio do Itamaraty, mas também aqui no Executivo do Palácio do Planalto para poder trazer todas as informações. Qualquer novidade, Nath, eu te chamo. Perfeito, combinado. Valeu, Marília Ribeiro, trazendo todos os lados aí de que já se manifestaram. Gente, inclusive, do governo que tinha se manifestado antes dos Estados Unidos cumprirem a expectativa que já tinha há bastante tempo. Muito
perguntado ali na agenda dele lá na Rússia por causa do que Flávio Bolsonaro volta para o Brasil dizendo, né? Conversei com o presidente Donald Trump sobre CV e PCC, conversei com J.D. Vance e Marco Rubio sobre o assunto, e os especialistas que a gente tinha ouvido já ao longo desses dias todos, dizendo que, sim, a reunião com o J.D. Vance e o Marco Rubio seria uma reunião muito mais, que poderia trazer muito mais resultados do que aquela ali, aquele encontro no Salão Oval com o presidente Donald Trump, que na internet muita gente brinca que foi um encontro de fãs. Para você que está acompanhando a gente pelo canal 143, pela sua